A todos, na paz do Senhor, uma boa noite. Para mim é um prazer estar aqui com vocês para trazer esta aula de hoje. Eu gosto muito da academia, né? Eu tive uma vida acadêmica por muito tempo e sempre, nestes anos, tenho contribuído com faculdades e seminários. Fico muito agradecido pela deferência do nosso amigo, pastor Adeusério, amigo nosso, como ele disse, de muito tempo, né? Longas datas, e a gente ainda era bem jovem, e de lá para cá nós continuamos essa amizade. Muito obrigado pelo convite, né? O diretor da faculdade, também o presidente da convenção, que é um amigo nosso, de forma que eu me sinto à vontade com todos vocês aqui, parabenizando a faculdade por iniciativa como esta, né, que enriquece a instituição, enriquece a igreja, enriquece o ministério, porque treina pessoas para trabalhar na obra do Senhor. Eu parabenizo também a todos os alunos, os convidados que estão aqui hoje, que estão reservando esse tempo para conosco, estar aqui nesses minutos, aqui refletindo a palavra de Deus. Pois bem, o tema que foi sugerido, na verdade, é o tema deste livro. Eu vou botar aqui para não ficar muito reluzente, mas está aqui, Por que Caem os Valentes. É um livro que a CPAD lançou em 2006, né, e até onde eu tenho conhecimento, parece-me que estava na 18ª edição. Né, é um livro que tem saído muito e tem abençoado muitas vidas em todos os lugares, no Brasil e até fora do Brasil. Recebi e-mail da África de pastores que leram o livro e foram abençoados. Então, o livro não é um livro tão volumoso, mas é um livro que nos leva a refletir, porque há enfoques nele, embora tenha sido escrito de uma forma bem devocional, mas isso não tira também o lado acadêmico, o lado teológico que tem nele, tem exegeses bem aprofundadas, principalmente no final do livro. Mas é um livro que trata da queda de obreiros, de pessoas que exercem alguma função de liderança, e crentes, no geral, vamos dizer assim, né, de fracasso. Por que essas coisas acontecem? Então, essa reflexão, ela parte de alguns princípios, tanto psicológicos, né, da área psicológica, passando pela psicanálise, também pelo viés filosófico e também uma parte aí sociológica. Tudo isso de uma forma didática, para que o livro não se tornasse aquele livro muito técnico, né? Fosse um livro que fosse bem assimilado. E realmente valeu esse esforço, compensou, porque o livro ele é de fácil leitura, e o livro tem realmente edificado pessoas de diferentes níveis aí, cultural, que a gente pode dizer assim. Então, o livro está dividido, a gente poderia falar de teologia prática, que na verdade é isso mesmo. Ele está dividido em 10 capítulos e um apêndice que a gente colocou, e a gente no livro vai dialogando, né, sobre o fracasso ministerial. Então, não é um assunto novo. Muitos pastores, principalmente aí da América do Norte, têm tratado esse tema com certa profundidade. Então, a gente... quando, no meu caso, eu entrei no ministério pastoral, me veio essa preocupação, porque tantos pastores, alguns deles, ou líderes que eram meus amigos, pessoas que eram estupendas nas mãos de Deus, usadas nas mãos de Deus, né, e de repente estavam lá no calabouço, estavam caídas, e isso me levou a refletir. Eu vou refletir e coloquei no papel aqui do livro. Se você tem o livro, você vai com certeza assimilar rapidinho, né? Mas ele está disponível aí nas redes sociais. Então eu vou seguir aqui o roteiro dele e vou abrir aqui para, a partir dele, a gente trazer essa reflexão, né? A primeira coisa, meus queridos, que a gente tratou aí no livro, a gente faz essa forma introdutória que a gente está aqui tratando, porque Caem os Valentes, como o Adeusério chamou a atenção aí, é uma pergunta, por quê? E eu começo com essa pergunta, falando que tem porquês
que as respostas não são difíceis, mas há outros porquês, principalmente aqueles que têm o enfoque filosófico, que não são tão fáceis de responder, né? Eu falo aqui, devido à minha formação também em filosofia, tem questões com que a filosofia trata que são questões complexas, complicadas, né? Mas esse porquê, quando a gente traz isso aí para a área ministerial, para a vida do cristão, para a vida do crente, ele não é tão difícil de responder, de se achar uma resposta. Por quê? Porque a Bíblia, a palavra de Deus, que é a nossa regra de fé, que é o instrumento que nos orienta, ela tem informação, né, e ela tem respostas de sobra sobre isso. Está lá no manual. Né? O manual trata disso de diferentes formas. Então, nesse princípio, eu começo com esse porquê para a gente entender. E eu falo até de um caso que aconteceu quando eu era ainda... não estava no ministério pastoral, eu era um funcionário público ainda, né, trabalhei na esfera federal durante alguns anos, e eu fiquei curioso quando, mais ou menos, na metade do caminho de Altos para Teresina, que é a cidade natal onde eu nasci, morei muitos anos, cidade de Altos, que é 40 quilômetros de Teresina, lá tinha uma coluna de concreto armado bem grande, e tem escrito na coluna, bem grande de concreto também, escrito por quê. E eu fiquei curioso, e fui investigar aquele caso ali. Foi um acidente de carro que aconteceu, de um ônibus que bateu com um caminhão-tanque, e morreu 12 pessoas, né? Um primo meu, que era bombeiro, ajudou a socorrer os feridos, que foi uma carnificina, coisa terrível. E as famílias enlutadas colocaram o porquê. Por que aconteceu isso? E a primeira pergunta que vem quando fracassa um obreiro, quando cai um valente, e aí eu usei o caso de Saul e Davi, quando Saul é morto, Davi vai aquele lamento porque caem os valentes. Então, a gente fica querendo saber por quê. Então, tem uma causa. A única causa não causada que a gente sabe pela filosofia de Tomás de Aquino é Deus. Ele é a causa não causada. Na verdade, Aristóteles, né, que Tomás de Aquino cristianizou. Mas ele é a causa não causada. Mas as outras causas, até as causas secundárias, a gente vai encontrar a razão, a explicação, o porquê. Então, na vida espiritual, a gente tem resposta, né, para esse porquê. E aí, eu coloquei aí na página 15, eu trouxe a questão por lado psicológico, em primeiro lugar, analisando mais pelo um lado mais aí psicanalítico, né? Eu perguntei, será quando uma pessoa que exerce liderança, um líder, um pastor, cai, o que está por trás disso? Será um fenômeno meramente psicanalítico? Dá para se explicar pela lei da psicanálise? Dá para se explicar pelas leis da psicologia? Evidentemente que tem muita coisa que se explica por essas ciências aí, vamos colocar na categoria de ciências não tão exatas, mas nas ciências humanas, né? Então, a gente vai ver que existem fenômenos psicológicos ou psicanalíticos que explicam algumas quedas, né? E trazendo mais para o lado, nesse caso aqui, para o lado do envolvimento emocional, sexual de um líder, uma liderada, ou vice-versa. Isso existe, o que os psicólogos, psicanalistas chamam de fenômeno de transferência. O que é isso? O liderado começa a ver no líder a figura, né? Ele projeta na figura do líder o ideal. Ele vê até, pode ir a psicanálise, vai ver que ele vê o pai, vê uma figura protetora, vê uma figura, né, como se fosse um ídolo, ele vê algo diferente. Isso, para nós que estamos na liderança, é bom saber disso, para nós nos cercar de cuidados. Se você é um líder, um professor de escola bíblica dominical, se você é um professor de faculdade, você está na sala de aula, e eu tenho essa experiência de sala de aula, quando dei aula, aí, como foi dito aí, dei aula de grego e hebraico e teologia sistemática durante algum tempo, e a gente trata com diferentes pessoas, e você acaba sendo admirado,
você acaba sendo visto com olhares diferentes para você. E se o líder não tiver um cuidado de ter esse discernimento, isso vai criar uma cadeia, uma rede de envolvimento. Então, a gente precisa saber disso para se cercar de cuidados. Se você pegar livros da área de liderança, vou citar aqui o Edson Queiroz, já partiu para o senhor há muitos anos, mas deixou um livro, Transparência no Ministério. Ele conta casos que acontecem comigo, com você, com qualquer um, de lideradas que eles, sem perceber, mas estavam vendo ele com outros olhos, e a mulher alertou. E isso não é novidade acontecer. Isso é um fenômeno que a gente chama de transferência, um fenômeno psicológico. Muitas vezes a pessoa que está se envolvendo, ela nem se dá conta. Eu li uma coisa assim do Jack Hayford, pastor da Igreja Quadrangular nos Estados Unidos, num livro dele chamado A Beleza da Linguagem Espiritual. É um livraço. E o Hayford fala que, certa vez, ele começou a lidar com a secretária de missões dele e o envolvimento, sem que ele percebesse, nem ela estava envolvida emocionalmente. E ele dá esse exemplo que foi orando em uma linguagem espiritual, em línguas, que o livro trata sobre isso, que ele conseguiu quebrar aquela liga, aquela cadeia que estava sendo criada, que ele vê com a armação do diabo, aproveitando de fragilidades dele, e da pessoa envolvida. E, graças a Deus, foi mantido o ministério dele, ele já hoje é um veterano aí do ministério, muito conceituado e respeitado, é um homem com uma carreira realmente assombrosa e admirável. Então, esse fenômeno existe. Nós que somos líderes, você que é líder, precisa saber disso. Existem esses fenômenos psicológicos, porque nós somos seres, nós somos seres biopsicossocial. Nós temos a parte biológica, nós temos a parte psicológica, nós temos a parte social e, falando biblicamente, nós temos o lado espiritual, que a gente não pode ignorar. Então, nós somos seres neste mundo aqui. Como seres no mundo, nós temos que saber como respondemos a ele. Então, isso é importante a gente falar nesse aspecto. Eu não vou aprofundar muito em cada capítulo, porque eu queria ver, pelo menos a gente pudesse ver resumidamente os tópicos desse livro, e eu quero fazer uma síntese, como eu estou fazendo aqui, de cada capítulo, e vai ajudar você a refletir. Nós temos bons manuais aí de liderança, que eu posso citar depois. Pois bem, aí eu falei no capítulo 15, um fenômeno meramente psicanalítico. Eu dei exemplo, o livro está muito ilustrado, eu preservei nomes de pessoas, eu começo contando a história, evidentemente que eu criei um nome para o personagem, mas aconteceu com um pregador, que era o pregador que eu mais admirava na minha mocidade, quando eu era jovem ainda, solteiro, eu era estupendamente usado, era uma bomba, uma coisa, era usada por Deus. De repente eu soube como tinha desabado. E os casos foi exatamente isso, envolvimento, que esses fenômenos de transferência que aconteceu, que eu estou falando aqui, esse fenômeno psicológico, psicanalítico que aconteceu, e destruiu a vida desse obreiro, infelizmente, na questão ministerial. Deus restaura, não temos dúvida disso, nós não temos dúvida, mas existe todo o entrelaçamento aí, que não é tão fácil a pessoa voltar ao que era antes. Aí eu falei, aí no 21, eu falei sob fogo inimigo, sob fogo inimigo, é exatamente falando desse lado já da batalha espiritual, que eu trato aí eu falo até do caso de Pedro, Jesus chegou para Pedro e disse, Simão, e ele falou do rei, Simão, Satanás pediu reclamou para eu te peneirar como trigo, e o Senhor disse, eu roguei por ti. Olha só como é uma coisa muito séria. Então, a gente vê a partir daí que existe um adversário espiritual. Nós estamos num universo que não só são leis materiais, não são apenas leis físicas. Existe
toda uma realidade espiritual que está à nossa volta. O Tozer trabalha muito isso, a W. Tozer, né? Ele trabalha muito isso, quando ele trata aí também de obreiros. Né? Então, existe uma realidade espiritual, nós precisamos estar atentos a ela. Nós precisamos saber da sua realidade. Evidentemente, eu trato isso lá no apêndice do livro, que nós não vamos aqui também fazer como algumas pessoas começam a ver diabo em tudo quanto é lugar, ver diabo numa nuvem, olha lá, é o Satanás todinho, ver numa porta uma mancha de uma água que caiu, ele já vê um demônio voando. Aí é uma psicose, né? Já é uma doença, é outra coisa que a gente tem que tratar, né? Mas a gente não pode ignorar, como fez os filósofos liberais do século XIX, e muitos neortodoxos também, mas principalmente a área liberal, que tiraram o sobrenatural da Bíblia, dissecaram a Bíblia, né? A gente vê isso em Rodolfo Bultmann, quando ele esvazia o Novo Testamento e chama de mitos, e tenta tirar os mitos do Novo Testamento. Né? E se criou, a partir do paradigma da modernidade, que vai surgir o iluminismo, o movimento alemão, que é o paradigma cultural, que vai moldar nossa cultura ocidental por 3 séculos, 300 anos, e que o homem é transformado numa máquina a partir do pensamento cartesiano de René Descartes. O homem é transformado numa máquina, essa máquina, ela não tem alma, ela não tem emoções, por isso que Antônio Damasio faz uma crítica, né, que ele escreve um livro chamado Erro de Descartes, e ele faz uma crítica dizendo que Descartes, na verdade, tratou o homem a partir do discurso do método, que ele escreveu, como se fosse um relógio, e que só tem sentido para o trabalho. Isso é uma leitura que se fazia de Descartes. Então ele vai dizer que o homem também é emoção, o homem também é razão. E aqui nós vamos falar teologicamente, que é uma abordagem do livro, o homem é um ser espiritual. Um ser espiritual. Então, existe seres, uma realidade espiritual, que não se mensura em laboratório, que não aparece em exames, né, vamos dizer assim, mas os seus efeitos estão aí. Então, a Bíblia, nós não podemos ler a Bíblia e ignorar essa realidade. Ela existe. Né? Eu estava até lembrando aqui do doutor John White. John White, ele foi um psiquiatra e era um teólogo também, já partiu para o senhor há alguns anos, mas ele deixou algumas obras espetaculares para nós. E uma delas é Quando o Espírito Vem com Poder. E ele tem uma coisa interessante que ele diz que por trás de determinados vícios existem ações malignas. Isso da boca de um psiquiatra é incrível, mas é verdade. O Kurt Koch também foi um psiquiatra inglês, quando ele escreveu aquele livro Ocultismo, Demônios e Exorcismos, Dr. Koch, ele expulsou muitos espíritos. Ele conta até um caso, vários casos, que ele foi convidado para expelir um demônio de uma jovem, e um amigo dele foi também. O amigo deixou ir com o senhor e foram. Quando chegaram lá, a moça estava enjaulada. O Dr. Koch, que tinha muita experiência em libertação, foi se aproximando para ministrar, para, no nome de Jesus, libertar aquela jovem. E o amigo dele se adiantou, né? Achou ali uma oportunidade de querer fazer a coisa. E quando ele confrontou o espírito, o amigo do Dr. Koch confrontou o espírito olhou nele e disse: desgraçado, antes de tu querer ajudar os outros, ajeita a tua casa e te ajuda a ti mesmo. E todo mundo ficou espantado, né? Eu estava vivendo uma vida dupla, vivendo um adultério, ninguém nem sabia, e o diabo quebrou ali a ousadia dele, né? Então, é um caso que o Dr. Koch, que é um psiquiatra, ele analisa vários fenômenos assim. Né? Eu estou chamando essa atenção para a gente ver a questão da realidade quando fala aqui sobre fogo inimigo, que nós não podemos ignorar. Né? Então, existe uma realidade espiritual e nós precisamos nos cobrir no sangue de Jesus, que sem o sangue do Cordeiro, e a palavra de Deus, que é libertadora, nós não teríamos nenhuma chance. Não teremos nenhuma chance. Então, a gente fala nisso no livro. Eu falei também, aí na página 29, eu chamo um passado cananeu. O que é o passado cananeu do livro? É exatamente esse lado da nossa natureza adâmica,
que nós temos, né? Que é uma realidade que nós não podemos negar. Essa é uma crítica até que se faz ao movimento wesleyano, principalmente dentro da corrente de santidade, que aconteceu no século XIX nos Estados Unidos. Eu estava lendo hoje uma tese de doutorado, infelizmente essa tese não foi ainda traduzida para nós, mas eu consegui essa tese com o Seminário Batista do Sul dos Estados Unidos, né? Entrei em contato com o seminário e eles mandaram para a minha tese, que é uma tese espetacular, que é sobre a origem do movimento pentecostal. E é uma crítica fazer o movimento wesleyano, porque existia duas obras da graça, a salvação, a regeneração, né, que a pessoa era de Cristo, aceitava Cristo, justificado, mas precisava de uma segunda obra para arrancar a natureza pecaminosa. É isso que vai causar uma ruptura no início do movimento pentecostal com William Howard Durham, que era um pastor de uma longa tradição. Ontem eu falei aqui numa live que eu fiz com um colega do Recife, eu falava sobre Durham, sobre isso. Mas o que eu chamo a atenção é que já no século XIX os teólogos começaram a falar desse lado, trazer mais à tona esse lado do velho homem, da natureza adâmica, rompendo a tradição wesleyana que existia no movimento de santidade, né? E que a gente não pode negar esse lado da natureza humana. Por isso que eu coloquei aí um passado cananeu. O que é o passado cananeu? Eu trouxe a figura de Jefté, né? Aquele líder de Israel, que era filho de uma prostituta, que o texto vai falar aí, se torna líder. E a gente vê que exatamente isso, ele tinha um passado cananeu. E eu trago isso como uma metáfora para nós. Todos nós, vamos falar aqui, entre aspas, metaforicamente, temos esse passado cananeu, ou esse velho homem que está lá, que ninguém consegue arrancar, só quando morrer, ou for arrebatado, Jesus voltar. Mas enquanto não, ele vai estar lá. Lembra aqui um grande líder pentecostal que morreu há muitos anos, David Duplessis, tinha 86 anos, estava ministrando uma convenção, e um jovem chegou para ele, um jovem de 18 anos, e o Duplessis tinha 86, né? E o jovem chegou depois da conferência, correu até ele, ofegante, e disse: irmão Duplessis, doutor Duplessis, o que eu faço para não ter mais problema com a carne, com a natureza adâmica? O velho botou a mão na testa, franziu a testa e disse: meu filho, quando eu tiver idade, eu lhe digo. Então, não tinha idade para dizer, porque com 86 anos, ele também não tinha problema com a natureza adâmica. Então, esse passado cananeu, ele é terrível. A carne, como diz o apóstolo Paulo, milita contra o espírito, e o espírito milita contra a carne. É um termo militar que a nossa tradução em português traz. Na verdade, nós temos a palavra grega lá, do verbo grego epitumel, que é uma palavra para exprimir desejos intensos, como se fosse uma batalha, uma guerra mesmo. Então, esses desejos estão lá. E Paulo fala em Romanos 8, quando eu comentei a lição bíblica Maravilhosa Graça, que é um comentário em romano, que eu fiz uma exegese texto a texto, a partir do texto grego que eu fiz, né? E foi muito bem aceita essa revista no tempo. A CPAD teve que imprimir mais 50 mil cópias extra, devido à sua grande procura, mas eu fiz uma exegese porque eu sabia que ia ajudar o povo, os leitores, né? Da mesma forma que eu fiz com a carta aos Hebreus, quando eu comentei versículo por versículo a partir do texto grego. Mas no livro de Romanos, Paulo trata disso. No capítulo 7, ele vai falar desse conflito, quando ele diz assim: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Então, ali é um grito do desespero. Ali representa o homem, como diz o Giuseppe Barbalho, que é um intérprete católico muito famoso. Você tem ali o homem nos três estados, tanto antes, durante, como depois. Então, nós estamos dentro dessa luta, e Paulo vai falar do capítulo 8, que a resposta está, né, em Cristo, na verdade, no Espírito Santo, que ele vai colocar, que o Espírito vai trazer essa realidade do Cristo para nós. Viu, gente? Pois bem, vamos para frente, tem muito caminho para andar, né? Esse passado cananeu é isso, sobre essa natureza adâmica, que nós precisamos tratar, esses conflitos, e uma coisa que nós não podemos nos desvencilhar dela. O Tony Evans diz uma coisa, ele diz assim:
Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. O Tony Evans é um teólogo aí, americano, e ele diz assim, deixa eu dizer uma coisa para você. Você nasceu com desejo, vai viver com desejo, vai viver e morrer com eles. Então não adianta querer fazer de conta que não existe, eles não estão lá. A resposta é através da palavra, através do Espírito, como nós respondemos. Pois bem, aí nós temos mais o relativismo moral, que é mais uma questão filosófica, analiso mais pelo lado filosófico, e a queda dos valentes. O relativismo é quando você começa a ter valores fragmentados. Nós não vamos poder aqui tratar, evidentemente, de toda essa questão filosófica que tem, porque o relativismo moral, eu que trato aí no livro, ele tem toda uma história. Tudo que nós estamos vendo hoje, que a gente chama paradigma pós-moderno, começa mais ou menos nos anos 70, 50 a 70, esse paradigma da pós-modernidade. O que faz esse paradigma da pós-modernidade? Ele vai se contrapor àquele da modernidade que eu falei, que é aquele paradigma da ciência, do cientificismo, que não passasse pela razão, pelo crivo da razão, não era aceito. Por isso que a Bíblia caiu no descrédito na academia, porque era um livro de revelação, e não poderia ser mensurado. Isso ajudado, evidentemente, pelo criticismo da filosofia de Kant. Kant escreveu em 1781 a crítica da razão pura, onde ele esvaziou a metafísica. Ele disse que aquilo que era discussões teológicas, vamos aqui a dizer a grosso modo, era um debate quase sem futuro, porque não poderia se provar através de laboratório, quando ele tenta fazer uma síntese do cartesianismo de René Descartes com o empirismo de Hume, do inglês. E Kant alimentou a ciência secular, o cientificismo com isso. Então, isso fez a modernidade ser aquele paradigma que gerou um secularismo muito grande. Mas a pós-modernidade não, a pós-modernidade é o contrário. Ela vai voltar a dar razão aos sentimentos, é chamada Era do Vazio. O Ilya Prigogine, que é um PhD em química, ele escreve um livro intitulado, chamado A Era das Incertezas, ou O Fim das Certezas. O Frijo Capra, que é um PhD em física nuclear, escreveu o Tal da Física, escreveu também o Ponto de Mutação. E esses teóricos, que é altamente gabaritados, e eu falo aqui mais da questão do Frijo Capra, eles eram adeptos da pós-modernidade, que acolhe todas as crenças. O Frijo Capra, pelo menos, por exemplo, é um místico. Ele acredita no hinduísmo, em Shiva, ele até é possuído por esses espíritos. Você vê como a coisa mudou muito. Então, a pós-modernidade é esse paradigma que esvaziou, E aí nós vamos ter o paradigma judaico-cristão, que é esvaziado, e entra essa queda de valores que nós estamos vendo aí, essa loucura que está aí. Então, tudo isso é um fruto da pós-modernidade, que é também chamado de desconstrução. Esse paradigma, meus irmãos, tem reflexo na teologia. Por exemplo, agora mesmo está na moda, no meio pentecostal, a teologia, a hermenêutica pós-moderna. Olha, eu trato com essa questão da filosofia da linguagem desde os anos 90, quando eu estava na academia, na Universidade Federal, fazia filosofia da linguagem. E eu já estudava esses teóricos, como Jacques Derrida, que ele dizia que ninguém pode ter acesso ao pensamento do autor, que o autor morreu. Então não adianta você estudar Lucas, Paulo, tentando entender, porque você não vai ter acesso, você que tem que imprimir no texto que você entende. Esses caras se sobreporam, ele, o Jacques Derrida também. Então isso hoje está na academia e está dentro da nossa teologia no Brasil, quando tem intérpretes que diz que você não pode entender o texto bíblico. Os métodos tradicionais, histórico-gramatical, não tem mais valor,
porque eles acham que é você que tem valor, impor valor no texto. Nada mais do que é uma filosofia pós-moderna cristianizada, e é um veneno na panela. Então a gente tem que ter cuidado com isso. Eu coloquei aqui, deixa eu olhar aqui a hora, vai dar 8h30. Eu coloquei aqui Vida Devocional Pobre, está na página 47. Olha, tem muita coisa que a gente poderia falar sobre isso. A gente está falando aqui de líderes cristãos. E vamos aqui, eu sei que nem todos que estão nos assistindo são da tradição pentecostal ou tradição batista, mas eu estou falando isso porque nós, da tradição pentecostal, nós temos uma herança pietista muito grande. O pietismo, infelizmente, foi mal interpretado, principalmente pelos teólogos do século XIX, que eram influenciados pelo cientificismo, pela teologia liberal. E os pietistas, eles eram pessoas que exercitaram essa vida devocional. Eles têm origem em 1675 com Philip Jacob Spener. Spener lançou um livro chamado Pia Desideria, que é Desejos Piedosos, onde ele coloca 6 princípios para você dinamizar a sua vida. Esse livro, infelizmente, ele não tem em português, mas eu tenho aqui a versão dele em espanhol. É um livro simples, mas muito interessante. Teve uma influência muito grande na Alemanha, e entrou nas academias e foi criadas as escolas pietistas. E isso cresceu na Europa, chamado o pietismo europeu, influenciou várias tradições. E o pietismo tem origem dentro da igreja luterana, porque a igreja luterana se tornou uma igreja fria, estatal, e o pietismo ele era um movimento mais de lares, de casa. Os batistas suecos, de quem nós somos descendentes, também, vou botar a palavra também, que não é só deles, tem alguns colegas que acham que é só deles, eu discordo, que nós vamos ter uma herança americana, lá do metodismo wesleyano também, mas o pietismo batista, que vem aí, dos pietistas, o movimento dos lares. Nós temos já nos batistas europeus a influência de Lucênios, de Scott, que eram pessoas que eram pietistas. E aí vem para o pentecostalismo, no viés americano, também teve uma influência do pietismo muito grande nos Estados Unidos, o pietismo wesleyano, porque o próprio John Wesley, ele se converte, ele se torna metodista, mas através dos morávios, quando ele tem um encontro e ele fica admirado com a espiritualidade daquele povo, é a partir daí que vem esse princípio da devocionalidade, dos pentecostais, de serem devotos, de terem apego à Bíblia, começar com oração, como começou aqui, de ter uma vida disciplinada. Na verdade, nós queremos falar aí de disciplina. Então, vem dessa tradição pietista. Eu tenho um dicionário histórico do pietismo aqui, é impressionante, aqui lá eu vou ler alguns verbetes desse dicionário, eu fico admirado. E aí eu digo, meu Deus, será que eu sou crente mesmo? Eu acho que eu não estou muito crente, não, eu estou quase desviado. Porque era uma coisa impressionante desse povo, o que eles faziam, o que eles eram. Então, isso criou-se essa tradição. Um pietista muito famoso aí, que está dentro da tradição pietista, que era Nicolau von Zinzendorf, ele aí é do século XVIII, ele manteve um movimento de oração. Nós temos campanha de oração de 30 dias, 7 dias, pois a campanha de oração do Zinzendorf durou 100 anos. Um movimento missionário com 100 anos, campanha de oração. Então, eram pessoas admiráveis. Wesley, por exemplo, era assim. Eu tive o privilégio de visitar a casa de Wesley na Inglaterra, em 2015, e eu fiquei impressionado com o que o guia estava me orientando, que hoje lá é um museu. E ele dizia, olha, aqui onde ele orava, ele lia a Bíblia, a cadeira que ele tinha, uma cadeira dessa aqui, mas tinha aqui atrás uma tábua que ele almoçava aqui, virava aqui, já era um local de estudo bíblico. Era impressionante. Então, existe essa tradição que a gente precisa manter e recuperar. A vida devocional pobre. Então, nós precisamos ter essa vida devocional. A vida devocional envolve um conjunto de coisas. Envolve disciplinas espirituais.
envolve apego à Bíblia, envolve momentos de oração, envolve momentos de comunhão, relacionamentos. Na verdade, né, tudo está em volta aí no relacionamento. O colega falou aí, né, que está com saudade, quer que a aula volte, quer abraçar o povo, mas isso é nosso. Né? O Zygmunt Bauman, que é um sociólogo, escreveu um livro chamado Capitalismo Parasitário. E ele diz uma coisa interessante, ele diz que existe os relacionamentos online, que é que nós temos hoje, e os offline. Os online, ele disse que um jovem chegou para ele e disse, Dr. Bauman, que é um dos grandes sociólogos, morreu recentemente, ele perguntou, o senhor tem quantos amigos? Ele disse, amigo mesmo, eu tenho uma meia dúzia. Aí ele disse, pois eu tenho 5.000 amigos no Facebook. Mas a gente sabe como são essas amizades, que é fácil de bloquear, você nem conhece muito deles, né? Mas o Bauman disse que, na verdade, os relacionamentos são os offline, que é o corpo a corpo, é você conviver com o outro. Isso que caracteriza a igreja, não é verdade? Então, os relacionamentos, eles são de toque, de sentir, né? E a espiritualidade se exerce dentro disso. As comunidades, as igrejas, quanto mais próximas elas são os membros, mais fortes elas são. É por isso que o Eugene Peterson, ele diz uma coisa interessante, ele diz num livro dele, Vocação Pastoral, ele diz que não queria pastorear uma igreja com mais de 300 membros, porque ele queria conhecer todo mundo. E, na verdade, hoje, eu que sou pastor de uma igreja já, vamos dizer assim, de porte médio, mas que já tem várias congregações, muitas vezes você exerce uma função de gerente. Isso não é bom, isso descaracteriza, porque, na verdade, a gente precisa estar com o povo. Na verdade, muitos pastores presidentes viraram gerentes de igreja. Infelizmente, tem que brigar, lutar, para que não fique um gerentão de igreja, só comandando. Né? Na verdade, você precisa estar com o povo. Então, isso é interessante. Pois bem, gente, eu falo das armas dos valentes, que eu falo, como eu já adiantei das armas dos valentes, que é Bíblia, oração, isso são armas que a gente não pode abrir mão, né? Conhecimento da palavra, e ter essa vida devocional, disciplina espiritual. Então, tudo isso é importante. Eu não vou entrar muito nesse tempo, que eu já falei mais. Tratando os feridos, na nossa luta espiritual, nós vamos ter aqueles que vão ser feridos. Aí nós poderíamos falar de restauração, leva muito tempo. Eu acredito que Deus pode restaurar. Eu já lutei por obreiros serem restaurados em convenção, e pelo Espírito de Deus foram restaurados. Deus me mostrou que iam ser restaurados e foram. Né? Tem um livro chamado Uma Segunda Chance, da editora Vida, que o autor fala como Deus o levou a restaurar um pastor que tinha caído, tinha sido ferido. Eu vou contar essa história porque ela é interessante. Ele conta que um pastor caiu num problema sexual e perdeu a igreja. Perdeu a igreja, se mudou da cidade, foi para outra cidade, foi trabalhar de porteiro numa serraria. E foi congregar na igreja desse pastor, esse autor desse livro que passou a ser o pastor dele. E o pastor viu ele uma pessoa totalmente quebrantada, recuperada, e começou a orar por ele. Como é que poderia aproveitá-lo na igreja de uma forma mais efetiva. E aí ele teve uma visão. Nós pentecostais acreditamos nisso, né? Ele teve uma visão, ele viu uma grande mão com uma biblioteca dessa aqui, e aquela mão ia lá deixa eu botar minha mão para cá, aqui pegava um livro aqui, puxava, né? E começou a mostrar aquele livro, o livro era de A a Z. E quando chegava numa letra, lá era a letra do nome daquele pastor. E ele via que era o nome do pastor, quando abriu as páginas. E foi mostrando, tinha o nascimento dele, tinha muita coisa da vida daquele pastor que estava afastado. E ele ficou admirado com aquela mão passando. E chegou um momento que tinha uma página em branco. Tinha uma página em branco, e ele passou por aquela página em branco e continuou a história daquele pastor. Aí ele ficou admirado, Senhor, o que quer dizer isso? O que quer dizer essa página em branco? Por favor, volta para mim ver. Ele voltou, a mão voltou, a página está em branco. Senhor, o que aconteceu? Aí o Senhor falou para ela que foi no dia aqui, era a queda dele, mas está tudo apagado, está tudo quito, está tudo pago pelo sangue do Cristo, o sangue de Jesus. Aí ele viu que o homem estava preparado para voltar ao ministério, e voltou.
Então, tem muita coisa para a gente falar, né, sobre isso aí, mas a gente vai ficar com esse exemplo. Tratando os feridos, eu coloquei placas de advertência. Tem até um amigo aqui que diz que toda vez que está sendo tentado, pega esse livro e vai ler as placas de advertências. Ele já li mais de 10 vezes. Né? É bem interessante, viu? Eu coloquei aí o apêndice A, demônios fortes, ministros fracos, que eu fiz uma exegese, porque no tempo que eu escrevi esse livro havia uma doutrina que o crente podia ficar endemoninhado. E eu vou mostrar aqui exegeticamente, à luz do Novo Testamento grego, isso é uma falácia, não se sustenta. Né? Nós precisamos discernir o que é opressão, o que é obsessão e o que é possessão. Eu não creio que nem uma unhazinha dessa aqui, que foi lavada pelo sangue do Cristo de Deus, Cristo vivo, é possuída por demônios. Agora que o diabo pode trazer obsessão e opressão, isso aí a gente encontra, né? A gente vê isso. Então, mas nós somos guardados. É o que eu vou mostrar. Eu fiz uma exegese, eu consultei mais ou menos 15 obras, melhores léxicos aí, para a gente poder fundamentar esse capítulo. E depois eu escrevi o apêndice B, que Satanás e o pecado não devem ser subestimados. Também falei que havia alguns equívocos, eu já até citei aqui, de extremos dentro da teologia, que alguns diziam que o crente não tem mais pecados, né? Não tem mais pecado, porque Paulo diz que foi crucificado com Cristo para que o corpo do pecado seja destruído. E eu vou analisar o verbo grego lá, o katargel, que é um verbo usado no sentido de que é usado lá como destruir, mas é usado em Hebreus, quando Paulo diz que, né, o Senhor destruiu aquele que tinha a chave, o poder da morte, que era o diabo. É o mesmo verbo, katargel. Então o diabo não foi destruído, ele está aí. Então, na verdade, o katargel queria dizer destronado. Né? Perdeu o domínio, mas que continua existindo, continua lá, e a gente precisa andar pela palavra para poder dominar tudo isso. Tá bom, minha gente? Resumindo, é isso. Estamos aí abertos para os irmãos perguntar o que for possível, a gente responder, tá bom? Obrigado, pastor José Gonçalves. E nós vamos agora para as perguntas, né, que foram feitas pelos nossos internautas. Mas antes eu estou lendo um livro, pastor, que eu ganhei de presente. Né? Ganhei vários livros de presente e no meio deles veio um livro chamado Se Eu Começasse Meu Ministério de Novo, de um autor chamado John Drescher, acho que é essa a pronúncia. Eu conheço. Um livro muito interessante, os capítulos são bem curtinhos. Muito então, bom. Para você sentar e ler vários capítulos. E também no livro De Pastor para Pastor, do Hernandes, e no livro também O Pastor Aprovado, do Richard Baxter, como no seu livro também o senhor comentou sobre a necessidade dessa vida devocional. E como o nosso público é de universitários, pessoas que estão fazendo uma graduação a nível superior, e como o nosso curso de teologia é um curso reconhecido pelo MEC, a minha pergunta é, nós entendemos essa necessidade da vida devocional, isso é fato, isso é o beabá, vamos dizer, a beabá da vida cristã, né? É a base da vida cristã, a gente aprende isso no discipulado. Mas como equilibrar a vida acadêmica, né? E o senhor é uma pessoa que pode dividir, parece que a sua vida entre um momento de vida propriamente acadêmica e agora uma vida bem pastoral, embora continue estudando. Como é que a gente pode equilibrar essa vida acadêmica com a vida espiritual, com a vida devocional? Eu acho o seguinte, o que acontece, eu falei aí do movimento de secularização do século XIX, que influenciou muito a academia nos Estados Unidos, e o pentecostalismo vai surgir como um movimento periférico, mas um povão, que o James K. Smith vai chamar não tanto de uma doutrina, mas de uma espiritualidade. Porque faltava esse código doutrinário dentro do universo pentecostal. Mas a academia ela foi influenciada muito pelo racionalismo, do iluminismo alemão. Então, o professor, que era culto, ele não podia acreditar em milagres, acreditar em Bíblia, de ter vida devocional. Isso, o Robert Dick Wilkerson vai mostrar isso quando ele se converte. Ele tem 20 anos,
Então, ele diz que no tempo dele, aí no final do século XIX, para o século XX, a Bíblia era um livro obsoleto. Fazia até vergonha até andar com a Bíblia. Então, pessoas cultas andar com a Bíblia, acreditar na Bíblia, em milagre sobrenatural. Então, o que ele fez? Ele disse, olha, não, eu me converti e acredito na Bíblia, vou fazer o seguinte, quantos anos de vida vive a minha família? 65 anos em média. Então, eles vão fazer o seguinte, eu vou estudar 15 anos todas as línguas bíblicas, eu vou estudar 15 anos Velho Testamento e 15 anos eu vou publicar o que eu escrevi. 45 anos, com 20 dá 65. Ele cumpriu isso. Ele estudou todas as línguas bíblicas, com isso, dominava 42 línguas. Dominava o hebraico, sabia de cor e salteado, o sânscrito, o aramaico, o grego, o latim, o copta, todas as línguas que tinham relação com a Bíblia. Robert de Wilkes dominava. E dominou o texto massorético do Velho Testamento, a Septuaginta grega, né, se tornou um fenômeno, a ponto de pessoas na academia que iam debater com ele desistiam, porque sabia do nível do cara que ia enfrentar. Né? Então, isso não impede uma pessoa, a pessoa culta, de ele exercer, dentro do universo cristão, a vida devocional. Um exemplo, Adam Clarke. Adam Clarke, que foi amigo de John Wesley, eu tenho aqui, está do meu lado aqui, a Bíblia é comentada por Adam Clarke. Adam Clarke comentou a Bíblia durante 40 anos, mas antes dele começar, ele dominou as línguas originais. Com 20 anos, Adam Clarke já tinha lido a Septuaginta grega. Então, era um erudito, vale a pena. Meu Deus, eu estava comentando o livro de Jó, que vai sair pela CPAD, a revista Escola Dominical, e eu vendo aqui o Adam Clarke, meu Deus, que profundidade, como ele dominava as línguas bíblicas, como ele dominava a erudição, e era um homem piedoso. Era um homem que era acadêmico, mas era um homem piedoso. Então, a academia, ela não vai tirar isso da gente, a não ser a cultura que nos influenciou. Qual é a cultura que nós seguimos? Qual é a cultura que domina a nossa vida? É a cultura secularizada? Então, eu tiro isso pela filosofia. Quando eu entrei na filosofia, o lema era esse, você entra crendo em alguma coisa e sai crendo em coisa alguma. Mas, como eu tinha uma formação já teológica, eu e meus colegas pastores batistas que formaram comigo, aquilo para nós não foi problema, mas eu tenho colegas que entraram crentes na academia, na área da filosofia, e hoje são agnósticas. Não acredita mais em nada. Então, existe toda uma questão aí de formação. É por isso que hoje os currículos, estava vendo aí da Igreja Batista, estava entrando no site, da proposta pedagógica, hoje vai se trabalhar por princípios, a educação fundamentada em princípios, né? Fundamentada em valores, como diz o filósofo Batista Mundim. Ele tem um livro dele chamado Valores Perenes, mais ou menos assim, um livro muito interessante, que ele é um cara fenomenal. Então, mas isso não tira da gente ter essa vida devocional. Então, o acadêmico, nós não estamos falando aqui daquele cara que é um aéreo, é um cara que é fora da realidade, porque tem muita gente assim, né? Mas nós estamos falando daquela pessoa que é racional, porque a nossa fé não é para tirar a nossa racionalidade. Nós somos racionais, precisamos usar a nossa mente, nós somos seres integral, né? Então, a nossa racionalidade, ela tem que ser exercida e nós precisamos dela. Né? Paulo diz uma coisa interessante, que eu penso aqui no livro Discurso do Método de René Descartes. René Descartes começa o livro dele dizendo, todo mundo tem um bom senso. E Paulo diz aos Tessalonicenses, irmão, a respeito do amor fraternal, eu não quero dizer mais nada a vocês, porque vocês estão instruídos por Deus que devem amar uns aos outros. O que Paulo está dizendo? Vocês têm bom senso. Não preciso estar dizendo toda hora para vocês o que é para dizer, coisas óbvias, porque vocês têm cabeça, pensante. Então é um perigo também quando a pessoa se torna, não é um pietista, mas é um pieguismo sem fundamento, ele se anula, ele fica passivo. Um colega meu me disse que um crente ligou para ele 4h30 da manhã, pastor, posso ir no banheiro? Ora, rapaz, para você perguntar ao pastor para ir no banheiro 4h30 da manhã.
Vá, meu irmão, você quer fazer? Fazer o que fazer? Então, a gente precisa saber disso, viu, pessoal? Então, não tem problema nenhum. Você pode ser um advogado muito bom. Nós temos vários teólogos que são pessoas altamente qualificadas. Vou citar aqui o reformado Alistair McCrath, ali do Reino Unido, que é um cara super qualificado, um teólogo dos mais qualificados que existe, e é PhD em biologia molecular. Ele que escreveu um livro, quando o Richard Dawkins escreveu o livro Deus, um Delírio, ele escreveu um outro livro chamado O Delírio de Dawkins. Pois bem, pastor. Então, é possível, né? É possível ter esse equilíbrio entre vida acadêmica e vida devocional. Tem um livro do Piper, que é o pastor... eu esqueci o nome do livro agora, me passou agora. É o livro que ele vai falar sobre essa questão do pastor que é acadêmico e do acadêmico que se torna pastor. É muito interessante esse livro. Tem uma outra pergunta, pastor. O senhor estava comentando sobre líderes que caem, né? E isso não é novidade, né? E não vai parar de existir esse tipo de problema. Mas um determinado ex-pastor brasileiro diz que a igreja, eu não sei se existe ex-pastor, mas na minha opinião existe, aqueles que caíram e nunca deixaram ser tratados. Ele diz que a igreja é o único exército que deixa seus feridos para trás. O que o senhor acha sobre isso? O que o senhor pensa sobre isso? A igreja, ela consegue restaurar os líderes que caem? E por que alguns líderes a igreja não consegue restaurar? É um problema bem complexo, mas se dependendo também daquilo que reza o credo, né, da denominação, se isso é aberto. Tem pastores, eu vou citar aqui nomes como John MacArthur. O John MacArthur tem um livro dele que a CPAD lançou sobre um excelente livro. Não estou aqui descaracterizando o MacArthur, não concordo com o MacArthur em muitas coisas, principalmente na área de algumas coisas que ele segue dentro da teologia dele. Mas o MacArthur, na área pastoral, ele é muito bom, o livro dele, né, que é o Ministério Pastoral. Ministério Pastoral. Ele diz uma coisa interessante, ele diz uma coisa lá que é meio chocante. Ele diz que perguntaram a ele como é que ele trata dos pastores que caíram. Ele disse: nós não tratamos, nós não temos no manual isso, né, porque ele não acredita nessa volta, da questão do pecado moral, que para ele não tem mais volta. E o Chuck Swindoll, que é o Charles Swindoll, ele lançou um livro pela Editora Vida, chamado A Noiva, né? E ele diz uma coisa lá que é de assombrar também. Ele diz assim, o líder que se envolve em um pecado moral, principalmente da questão lá sexual, ele disse, renunciou à capacidade de liderar. Então, isso então, tem visões dentro disso. Mas eu citei aí, que você viu durante a palestra aí, desse outro lado de pastores que acreditam. Né? Eu não vou tratar muito aqui do meu lado aqui, que eu já falei que... Porque para não ficar muito subjetivo, essa aula que nós estamos dando. Né? Mas eu acredito de casos que são recuperáveis, né? Tem casos que dá para se tratar, dependendo do problema, dependendo de como a coisa aconteceu. Existe conselhos que recupera, pode ser em outro lugar, ou então não na mesma função. Mas o problema tem o outro lado também, que tem pessoas que fracassam e não são humildes. Eles não se retratam, eles não aceitam a disciplina da igreja, eles não aceitam serem corrigidos, eles estavam no pedestal, estavam na vitrine, não saem da vitrine, e no Brasil está cheio disso hoje, nas redes sociais, só que a gente vê pessoas se envolverem em escândalos e mais escândalos, estão aí, nada tivesse acontecendo, mudaram de igreja, foram para outro lugar, trocaram de identidade, estão lá tocando o barco como se nada tivesse acontecendo. Isso só traz descrédito para o movimento evangélico, só traz desconfiança e não contribui para o evangelho verdadeiro. Pastor, o senhor citou 3 escritores que eu gosto muito, né? O Swindoll, o Eugene Peterson, o livro que o senhor citou, A Vocação Espiritual do Pastor,
É fantástico esse livro dele, fantástico. Eu acredito que todo pastor deveria ler esse livro, somente quando ele fala da questão de Jonas, que quando Jonas olhou para Tarsis, e Tarsis sempre é mais bonito que Nínive, sempre é mais atrativo, é mais aventureiro. E baseado nesse pensamento, eu tenho visto alguns comentários de alguns irmãos aqui, e a conversa está entre assim, em que ponto? Os problemas que existem em igrejas pequenas são os mesmos que existem em igrejas grandes. Os pastores de igreja pequena têm que ter mais cuidado do que pastores de igreja grande, ou são os pastores que têm uma igreja maior que têm que ter mais cuidado? O senhor pode nos acrescentar sobre isso? Olha, os desafios podem ser menos ou proporcionalmente menores, mas os desafios espirituais estão em todo lugar, todos os lugares, né? Vamos aqui pluralizar. É evidente que quem tem uma estrutura maior, né, se cerca de problemas, não só questão aqui da área moral, sexual, mas e outras coisas. Filosoficamente falando, a questão moral é muito mais ampla. Infelizmente, as pessoas reduziram a moralidade, a questão moral, apenas, né, no lado dos relacionamentos sexual, mas existe a questão moral, na questão financeira, existe muita coisa da gestão pública, né, prestação de contas, tudo isso, por exemplo, o administrador, né, público que é cristão, ele vai ter muitos desafios pela cultura de corrupção que nós temos. Então, mas os desafios, pastores de grandes igrejas, de megas igrejas, têm problemas, caem, né, são feridos. Pastores também de pequenas igrejas, pequenos rebanhos, também têm seus desafios, porque a realidade espiritual, em ambos os casos, é a mesma. Muito bem. O senhor citou outro autor que eu gosto muito, que eu já li muitos livros dele, muitos mesmo. Acho que é o autor que mais eu li, que é o John MacArthur. Gosto muito da escrita dele. Entendo o seu ponto em relação a alguns escritos dele, né? Alguns livros dele realmente nem foram mais publicados, porque causaram muita celeuma. Mas nesse livro que o senhor citou, eu penso que há dois pontos muito negativos em relação a essa questão da queda. Ele realmente diz que não concorda que um pastor que caiu volte para o ministério, ele perdeu a autoridade de pastorear. Mas há um outro ponto no livro do John MacArthur, nesse livro especialmente, que ele diz sobre os filhos de pastor que não servem ao Senhor. E ele também afirma que esses pastores, eles perderam a autoridade para pastorear. Até o momento nós falamos sobre pastores que caem. Mas às vezes esses pastores, eles são homens de Deus, são piedosos, mas infelizmente os seus filhos, né, eles não permaneceram no evangelho. Como o senhor vê essa questão? Um pastor que tem um filho que saiu do evangelho ou que não quer nada com o evangelho, ainda está apto para pastorear? Essa questão da família que você falou aí é muito, muito pertinente. Quando eu fazia seminário, eu tinha uma professora americana que dava aula para nós de teologia sistemática. Ela foi missionária na China muitos anos, antes de vir para o Brasil. Ela era do princípio que se você tem problemas familiares, você tem problemas para pastorear. Ela aconselhava, né, tirar licença e tratar da família. O problema é que muitas vezes os pastores acham que a família não entra na equação dessa forma. E entra. Né? Um pastor que tem filhos desregrados, que Paulo tem instruções bem claras sobre isso, ele vai ter muita dificuldade, né? Vai ter muita dificuldade. Então, como o Wayne Grudem, é outro reformado que escreve muito, tem algumas coisas bem interessantes, também não concordo muito com a cor dele, mas ele tem um livro dele chamado Famílias Fortes, Igrejas Fortes. Muito interessante, muito bom o livro, né, do Grudem. E ele vai tratar essa questão da família, porque
reflete no ministério pastoral, né? Então, só abrindo um parênteses aqui, quando eu falo do MacArthur, do Grudem e outros aí da área reformada, é mais do antipentecostalismo que eles têm, né? Eles não conhecem o pentecostalismo como deveriam conhecer, essa é a verdade. O MacArthur, o primeiro livro dele, chamado Caos Carismático, escrito na década de 70, se eu não estou enganado, uma crítica avassaladora, agora ele veio com Fogo Estranho, e umas críticas injustas, generalizantes, que não leva a coisa nenhuma. E o N. Grudem, o que a gente chama neocalvinismo, o livro dele, O Dom da Profecia, desqualifica o profeta Ágabo, que para mim é um equívoco estrondoso, desqualificar Ágabo como um profeta de Deus, né? Então, só abrindo esse parênteses aí. Mas essa questão é uma questão séria, né? Os obreiros precisam investir mais na família, precisam cuidar mais da família, saber que não existe ministério fora da família. É preciso saber disso, viu? Muito bem. Eu penso que o equívoco do John MacArthur, especialmente do John MacArthur, é desconsiderar que os filhos, quando têm uma idade adulta, eles deixam de ser responsabilidade do pai. Não tem como você controlar um homem de 30 anos, de 30 e poucos anos, ele toma suas próprias decisões, né? Então, eu discordo do MacArthur nesse ponto. Mas aí existe a questão da cultura americana. Você está falando em termos de cultura brasileira, que o cabra de 30 anos está dentro de casa. Nos Estados Unidos, não. O cara cai fora. 18 anos, ele já vai morar fora, no apartamento dele. Então, ele quebrou o vínculo. Né? Ele não está mais dentro de casa. Aqui no Brasil, a pessoa 20 anos, 25, 30, 40, está dentro de casa. Vai refletir, ele está sendo membro da família. Sim. Então, ele é responsável nesse caso aí. Então, quando ele fala lá, ele não está falando da realidade brasileira, porque eu conheço a realidade ali americana, né? Já estive lá, conheço como é que funciona a coisa, e é a cultura deles. Inteirou 18 anos, cada um já tem seu apartamento, vai cuidar da sua vida. Tem pai que só aceita o filho ficar dentro de casa se ele pagar aluguel. Você imaginou isso aqui no Brasil? O cara pagar... Minha filha está com... Minha filha está com... Seria tão bom o cara pagar aluguel para ele cair fora. Pastor, tem uma pergunta aqui do Sérgio Brito. Ele perguntou o seguinte: o rei Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, e caiu. Como explicar esse fato? Aí é o seguinte, meus irmãos, as nossas escolhas morais... Aí entra uma visão que aí vai depender da escola que você segue. Na nossa visão armínio-wesleyana, não tem nenhum problema, porque nós temos as nossas escolhas morais e Deus as respeita. Ou que você tome certo ou não. Adão teve escolha, o livre-arbítrio de Adão não acabou depois da queda, como quer sugerir Agostinho, e a tradição reformada, e depois que cristianizou também Agostinho, protestanizou Agostinho também. Então, existe essa questão da escolha. O que Deus usou foi de misericórdia com ele, que Samuel diz, Natan, né, vai dizer que ele foi perdoado, mas ele tinha conhecimento da palavra, falava aquilo. Por isso ele teve aquela disciplina dura que Deus deu com ele, e foi uma tragédia. Aquilo foi uma tragédia que refletiu na família dele, uma coisa que a gente vê que foi lamentável, né? Mas o que ele era um homem segundo o coração de Deus, que ele era um homem quebrantado, ele era um homem disposto a recomeçar, era um homem disposto a reconhecer, a gente vê até na trajetória dele com Saul, né? Então, é nesse caso aí, porque a forma como Deus vê, ela é maior do que aquilo a gente está enxergando. Então, Deus vê por esses critérios. Tem vários escritores que trabalham com essa linha aí, viu? E, pastor, muitas vezes as pessoas elas se esquecem que Davi não era pastor. Sim, o MacArthur fala nisso. Eu acho que é o MacArthur, não, é o Charles Swindoll, que ele coloca lá, que tem pessoas que alegam, mas Davi caiu, mas ele não era pastor. Ele diz isso lá, né? Pronto. Pastor, tem uma pergunta aqui muito interessante do Maílson Azevedo. Ele pergunta o seguinte: o que o senhor acha da relação do dinheiro e pastores? Como esses pastores se tornam mercenários, né? Como é que
leva um pastor a se tornar mercenário? Aí vai da questão do caráter da pessoa, né? Vai da questão do caráter, da formação ética, da cultura que ele está. E isso nós temos que aprender com os europeus. A tradição protestante na Europa, por exemplo, deixou marcas que até hoje admira quem vai, né, na Europa. Os casos de corrupção não são epidêmicos como aqui, né? Então, no Brasil, existe essa cultura do se dar bem, do pastor que se transformou no executivo, né, do pastor que profissionalizou o ministério. E isso é trágico. Isso é trágico. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso, né? A questão financeira, né, do obreiro, seja ele de que igreja, denominação for, é uma coisa legítima, biblicamente falando. Jesus foi quem disse, Paulo também, Paulo vai dizer, o obreiro é digno do seu salário, né? Então, nós vamos ter essa cultura. Agora, existem exageros terríveis, pessoas que enriquecem à custa do ministério, né? Pessoas que são sem escrúpulos para até extorquir igrejas, né? Então, isso é uma questão de caráter, de formação também cultural que tem no brasileiro, infelizmente. Então, mas tem homens sérios. Eu conheço dezenas de pastores, a maioria esmagadora dos pastores, pelo menos aqui na minha região que eu conheço, muitos são pastores de igrejas pequenas, que vivem com dificuldades, né? Pessoas que dão duro mesmo na vida, né? E outras pessoas, como eu e outros, né, que deixaram a carreira profissional. Antônio Gilberto, por exemplo, era um pastor Antônio Gilberto, isso ele contou para mim. Ele era um pastor, antes de ser pastor, ele era um funcionário, aliás, ele era empregado das Forças Armadas, ele servia na Marinha, e era um oficial, né, graduado. Quando ele, um dia, estava no escritório dele, lá trabalhando, ele era intérprete de inglês, que ele falava inglês fluente, né? E o Senhor falou para eles, olha, uma voz falou isso assim, aqui não é seu lugar. E ele falou com os superiores, que estava querendo sair, perguntaram se era problema de família, ele disse que não, era problema de dinheiro, se fossem caçar um jeito de caçar uma ajuda para poder para ele, uma gratificação, alguma coisa. Ele disse, não, é questão de fé. Aí foi que eles disseram, de fé, então a gente respeita. É. E foi trabalhar como professor de Bíblia na CPAD, dando palestras e escrevendo. Morreu recentemente, com 93 anos, mas homem de um caráter assombroso, assim, uma conduta ilibada. E assim eu conheci vários assim, né, que foram pessoas que tinham uma visão ministerial, né, que a gente chama hoje visão de reino. Visão de reino, visão de igreja. Então, pastor precisa ter essa visão de reino. Quando ele tem essa visão de reino, você vai aplicar no reino de Deus mesmo. Muito bem, pastor. Aqui nós temos uma pergunta da Danila Pereira. Professor, a Bíblia diz que o bom pastor cuida das suas ovelhas. O que fazer com as ovelhas que caem? Porque não é só os pastores que caem, né? O que fazer com essas ovelhas que caem? Eu acredito que nós temos, às vezes, mais misericórdia das ovelhas do que de outros pastores. O que o senhor pode comentar sobre isso? Olha, o princípio da disciplina é o mesmo. A disciplina, em primeiro lugar, ela é corretiva, ela é formativa e ela é cirúrgica. Corretiva, formativa e cirúrgica. A corretiva é para se corrigir comportamentos errados. A igreja, ela é uma igreja. Ela não pode se misturar com o mundo. É por isso que Paulo disse, se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Então, nós primeiro temos que nos julgar, né? Agora, existem coisas públicas que têm que ser tratadas de forma, né? Existe a questão disciplinar da igreja, que é a coisa legítima. Eu não sei, as denominações, as tradições têm suas formas diferentes de disciplinar, né? Então, existe essa questão corretiva, para quê? Visar um fim formativo, para que aquilo tenha um processo educativo na vida da pessoa. A disciplina cirúrgica é aquela em último caso, que é a exclusão. É quando a pessoa não quer mais nada mesmo, a pessoa já deixou claro que igreja não é a praia dela, não é, e leva uma vida já, depois de tanta oportunidade que a igreja deu, que
foi procurado, restaurar, e a pessoa simplesmente não quer, não valoriza. E aí, por isso que existe a exclusão, viu? Muito bem, pastor. Eu tenho uma pergunta aqui, e a gente está caminhando para o final agora, né? Uma pergunta do nosso aluno Alan Jarbas. Ele diz assim: o que o senhor acha sobre convenções, independente de denominação, que quando um líder cai, ela só muda de cidade esse obreiro? Qual seria a melhor posição a ser tomada pela convenção? Olha, meu irmão, em primeiro lugar, tem que falar o seguinte: existe organismo e organização. Né? O organismo é o lado místico, é o lado, a gente chama o corpo de Cristo, místico, esse lado invisível, sobrenatural. Existe o lado organização, existe a função, mas existe a forma. Então, a igreja tem esse lado também jurídico dela. A convenção está dentro disso, desse contexto. Né? Então, as convenções são necessárias? Sim. O pentecostalismo ele surgiu com muito receio de convenção. Ele nasceu como um movimento, é por isso que é chamado movimento pentecostal. Os primeiros líderes eram aversos a convenções. A convenção das Assembleias de Deus Americana, que surge primeiro do que a nossa no caso, como instituição lá, eles vão surgir em 14 a 16, mas nem todo mundo era a favor, mas lá foi um contexto de divisões que estava acontecendo, de fragmentação, e se criou uma convenção em Hot Spring, né, nos Estados Unidos, em 1914, a Convenção das Assembleias de Deus. Então, é um organismo forte que existe até hoje. Depois, o Brasil, a Igreja Assembleia de Deus, ela é como um movimento, mas é uma igreja, né? Nós tivemos agora até o nosso aniversário, e em 1930 que vai ter essas convenções, mas a convenção estruturada, em Natal, a convenção de 30. Né? Tem um lado positivo das convenções? Tem lado negativo? Tem lado negativo. Então, o pastor, ele precisa ser tratado também. Precisa ser tratado, o pastor tem um código disciplinar, que deve ser aplicado, isso depende de cada convenção, evidentemente, como é que vai ser tratado. Mas a questão disciplinar tem que ser, porque senão traz discreto ao ministério, vai ter problema. Do jeito que tem uma igreja que não tem disciplina, uma convenção que não trata seus obreiros, ela está fadada também a cair no discreto, viu? Pastor, nós agradecemos a sua participação. Eu acredito que o tema é tão rico e é um tema que eu especialmente gosto muito. Estou vendo isso. Talvez seja a área que eu mais estudei. Sem dúvida, é a área que eu mais li dentro da teologia, é a teologia pastoral. É uma área que eu gosto muito de dar aula dessa disciplina. E para mim foi muito gratificante ouvir o senhor nessa noite, assim, ver que o senhor citou tantos autores. Eu falei, nossa, eu conheço alguns, mas tem uns ainda que eu preciso conhecer. Acrescentou muito para mim, vou atrás desses autores. Muito obrigado, agradeço demais. Espero poder contar com o senhor em um outro momento aqui na faculdade, ou por live, mas especialmente presencialmente. Quem sabe a gente consegue fazer um momento que o senhor venha aqui no Ceará para trazer mais aprendizado para nós. Nós agradecemos demais. Queria deixar esse momento para suas considerações finais. Tudo bem, minha gente. Foi um privilégio meu estar com vocês aqui. E se apliquem, né, na leitura, procurem se dar o máximo, o melhor. E nós que servimos a Deus, no caso aqui a gente está falando para muitos que têm essa cultura, no momento certo isso vai ser aproveitado. Né? Então, o conhecimento, ninguém paga o preço que ele merece. Né? Quanto mais conhecimento a gente tiver e usar isso de uma forma correta, mais nós vamos ser edificados, abençoados, e as pessoas à nossa volta, em qualquer área, seja no profissional liberal, quer que você vai ser um dentista, vai ser um advogado, vai ser um engenheiro,
ou a pessoa que vai ser professor na escola dominical. Quanto mais preparado, mais usado o instrumento você vai ser nas mãos de Deus. Né? E na vida secular também, os melhores profissionais são aqueles que mais se dedicam, né? Aqueles que gastam mais tempo investindo naquilo que acreditam, são essas pessoas que vão se sobressair. Né? Eu vou dar um exemplo aqui de um colega que ele gostou de latim. Bem, ele estudou latim, e latim é uma língua, vamos dizer, morta, porque no Vaticano não fala latim ainda, mas é lá, desse tamanhozinho, né? Mas ele gostava, ele entrou profundo no latim, se formou em letras e se tornou uma pessoa muito preparada na área de latim. Um dia surgiu um concurso na Universidade Federal, uma vaga para latim. Meu Deus, ele só foi lá e passou em primeiro lugar. Estava preparado. Então, a gente precisa, né, estar preparado para a vida, porque as oportunidades vão surgir. Então, hoje, no mundo que nós estamos, nós temos muitas oportunidades. Né? Eu sempre gostei da leitura, da literatura, e isso me enriquece. Né? Por isso que eu entrei na área de humanas, da filosofia, e no Ministério Pastoral, isso me enriqueceu. A teologia, porque me ajudou a tratar com os textos bíblicos. Né? Então, eu não sou compulsivo, porque compulsivo já é um distúrbio, né? Mas eu gosto muito da literatura, eu invisto muito na literatura, e esse negócio de eu citar autores é um hábito que eu tenho, né? Eu gosto de... Minha esposa diz que eu tenho memória fotográfica, né? Na verdade, eu vejo datas, fulano nasceu em 1500 e pouco, pronto, aquilo já não sai mais. Então, isso me ajuda a transmitir o conhecimento e a formar pessoas. Eu não conto quantas pessoas já me falaram que foram motivadas a lerem mais, a buscar, quando ouviram a palestra. Eu me lembro de um caso desse na cidade de Altamira, no Pará, cidade bem longe. O pastor Valdemar me convidou para ministrar lá, e lá tinha uma PhD em pedagogia. E terminei a palestra, ela disse: olha, eu estou aqui maravilhado. O senhor me colocou noutra dimensão aqui, e eu vou me interessar mais nessas áreas. Então, é isso que a gente tem que fazer. A gente está formando pessoas. Então, quando eu falo nisso, isso vem dentro de um contexto, né, que vai edificar as pessoas. Então, vocês são acadêmicos, vocês estão na área da literatura, né? Então, quanto mais você se aprofundar, seja na área que você for, você vai ser mais bem-sucedido. Muito obrigado, pastor. Algumas